Bigodinho Vox e o assunto aqui é assédio cibernético. Primeiro, um prazer estar com a Ana Paula Lupino. E aí, Ana Paula, e esse ambiente aqui na Kombi? Bigode, o prazer é meu, obrigada. Já estive aqui em outra oportunidade, então eu agradeço muito, porque é uma delícia, essa Kombi é linda, é cheia de detalhes, a gente se sente super, super confortável, não só na Kombi, mas com você também. Então eu te agradeço muito, obrigada. Legal. Vamos falar um pouco do assédio cibernético, porque a gente fala do novo mundo do trabalho, as pessoas estão trabalhando nas suas casas, com qual condições, o que a gente tem que passar de mensagem para as pessoas que acompanham o nosso canal? Pois é, esse assunto é um assunto muito importante, que a gente de fato tem que conversar com as empresas, com os trabalhadores, com os sindicatos, para que haja sempre ações conjuntas no combate ao assédio virtual ou cibernético. Com a pandemia, Bigode, nós adiantamos algumas coisas que aconteceriam por natureza, né? Mas uma delas foi o trabalho home office. Então, a pandemia deixou todos em casa e aí começou a levar os ambientes de trabalho para os lares. Pois bem, o assédio virtual, ele já vem numa crescente, né? Mas com relação às redes sociais, ao assédio, inclusive, de cunho sexual com as mulheres, e isso vem numa crescente mesmo, inclusive há leis regulamentando isso, coisas que não existiam e que agora existem para regulamentar essa nova modalidade de crime. E o assédio virtual no ambiente de trabalho também cresceu, né? E a gente não pode esquecer que o assédio tem uma natureza pesada, que prejudica a saúde do trabalhador, lesando o Estado. Porque quando ele se afasta do trabalho, quem arca com o ônus desse afastamento é o Estado, no caso o INSS. Então a gente precisa ter essas ferramentas, porque hoje as reuniões muitas vezes não são, elas acontecem virtualmente através de computadores, de ferramentas, de reuniões, mas não são filmadas, então as pessoas acabam entrando em esfera particular, as mulheres principalmente, porque as mulheres, quando elas estão no home office, é muito difícil, eu falo por experiência própria, de separar. Como você explica para o filho que a mãe está em casa trabalhando e não pode dar atenção? Então, o que acontece? As empresas, elas precisam ter sensibilidade com relação a isso. A gente não pode querer exigir o mesmo comportamento dentro do ambiente laborativo e dentro do ambiente residencial. Doutora, você traz algo muito importante para nós, representantes dos trabalhadores, tentar enxergar esse novo mundo. Porque existe uma pressão nas reuniões de entrega de trabalho. Muitas vezes a pessoa não tem direito a se alimentar direito porque sofre uma pressão. E a gente vê que muita gente está adoecendo. E é responsabilidade das empresas, é responsabilidade do governo. Como que a gente vai fazer para entender tudo isso e dar qualidade de vida? Então, é um mundo que veio para ficar. E isso a Não gente tem volta, não tem né? volta. É um mundo que veio para ficar. Então a gente precisa se adaptar a isso e trazer o lado bom disso, porque é bom. Né? Tem muita gente que gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar de um trabalho. E fazendo home office, você acaba tendo um pouco mais de qualidade de vida. Só que, como você falou, não adianta você levantar às 6 da manhã, ficar trabalhando até às 11 da noite, não parar nem para almoçar. Né? Então você tem que educar, e o trabalho dos sindicatos, Bigode, é um trabalho muito importante, porque vai fazer, como sempre fez, a intermediação entre os empregadores e os empregados, porque ambos têm que se adaptar. É difícil para o empregado também colocar que ele está na casa dele, mas ele tem a obrigação de trabalhar, ele tem que cumprir um determinado horário.
E é difícil para o empregador também, como é que eu vou medir a produtividade? Como é que eu vou saber se ele está de fato trabalhando? Então é uma questão de educação. Eu acredito que é educação, mas também tem que ser criadas ferramentas para medir. Sim, Por exemplo, o horário que ele liga, o horário que ele desliga, que horário que o chefe dele está pedindo esse trabalho para ele. com Porque muitas vezes certeza, pede fora do horário, né, com doutora? certeza, muitas vezes. Eu tenho um caso no escritório que uma cliente minha trabalhou durante toda a licença maternidade, home Então, tá office. aí. Como é que quem tem filhos sabe o quanto é difícil você lidar com um recém-nascido? É muito desgastante, é muito difícil. E aí a empresa não respeitar isso, achando que porque ela está em casa, ela está tranquila e pode trabalhar home office, ele tira um direito dela de se dedicar ao filho, ele tira um direito da criança de ter a mãe. Que é lei, né, doutora? Que é lei. Que é lei. E detalhe, não, a lei, ela não existe por existir. Toda vez que há uma lei promulgada, houve um estudo prévio, ela verificou todas as necessidades da sociedade. Então, neste caso, por exemplo, da licença maternidade, é uma questão, inclusive, de saúde. Saúde para a mãe, saúde para a criança, a transformação, os 6 primeiros meses de vida são essenciais. Sem dúvida, os né? cuidados. São os estudos que mostram isso, como você falou. Exato. E são pessoas especialistas. Olha, para você que está acompanhando o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões, se inscreva. Eu quero que você deixasse aí uma mensagem, doutora Ana Paula Lupino, porque é o seguinte, olha, as pessoas que estão trabalhando à distância, muitas vezes não estão trabalhando com uma cadeira adequada. Então o problema também não é só o assédio cibernético, outras doenças, né? Se você não estiver trabalhando de uma forma adequada, numa altura adequada, também vem outros problemas. Eu queria que você deixasse assim uma mensagem para eles se sentirem seguros de procurar o sindicato, de procurar a representação, para que eles tenham uma vida saudável. Deixa essa mensagem para o nosso pessoal. É isso, Bigode. Os empregados têm que ter em mente que o sindicato é um aliado dele. É o que dá força para ele frente ao empregador. Porque ele não tem essa força, principalmente trabalhando home office, porque ele está sozinho, ele não tem os colegas de trabalho para discutir determinadas situações. Né? E com isso eu estou dizendo o seguinte, nós não queremos de jeito nenhum prejudicar os empregadores, muito pelo contrário. Né? A gente precisa unir as forças, né, para que haja uma harmonia do trabalho. Então, os empregados têm sim que procurar os sindicatos, explicar, mostrar, para que tenha subsídios, para entender, inclusive, o que é adequado e o que não é adequado, o que prejudica e o que não prejudica, o que ele tem que de fato cumprir e o que é excesso. O sindicato é fundamental nesse tipo de relação de trabalho, em todos os outros, mas nesse é o que dá a sustentação para o empregado. Legal, agradecer você. Obrigada, pela presença Bigode, eu que aqui agradeço. na Kombi Vovó Isabel. E até a próxima, pessoal. Até a próxima, obrigada. Siga o canal, curta, compartilhe, participe com observações, sugestões, acelere com a gente.